A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Priscila e eu sou coordenadora de ensino da Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta. Quero lhe desejar as boas-vindas ao nosso canal. O nosso propósito é despertar e fortalecer líderes que despertem e fortaleçam outros líderes. Ouviremos hoje a mensagem intitulada como Noé e o fim da nossa era, pregada pelo nosso querido pastor reverendo Joel Vilon. Que Deus edifique a sua vida. Deus os abençoe. Você já teve a oportunidade de observar uma mulher grávida nos últimos momentos dela antes de dar à luz? Essa mulher vai passar certamente por 3 fases. A primeira das fases são as primeiras contrações. Nesse momento, ela terá dores semelhantes a dores menstruais ou então uma dor nas costas. Ela vai ter contrações com intervalos entre 20 e 30 minutos, até que ela entrará numa segunda fase. Nessa segunda fase, a dor será mais forte e as contrações progressivamente elas vão se tornando mais intensas, mais próximas umas das outras e também mais longas quanto à sua duração. Essa mulher terá um momento de sofrimento, mas em seguida ela entrará na sua terceira fase, quando então acontece o nascimento da criança. E essa criança, quando vem à luz, então cessam as contrações, cessam aquelas dores fortes e todo aquele sofrimento é substituído pela alegria. A alegria de uma mãe que tem o seu filho nos braços. O interessante é que Jesus, quando falou da sua vinda, ele usou essa ilustração. Ele usou justamente essa realidade de uma mulher tendo o seu filho como ilustração da sua vinda. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus se referiu a um período que ele chamou de princípio das dores. É um conjunto de acontecimentos que estão já predestinados ou revelados num determinado momento da nossa história. E nós cremos que já estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo o período do princípio das dores. Mas depois Jesus, em Mateus, continua a falar e ele traz um novo conjunto de eventos ainda mais dolorosos. E em Mateus 24, versículo 21, Jesus chama esse novo período de grande tribulação. É um período em que as dores são mais intensas e haverá mais sofrimento sobre a terra. Por fim, Jesus fala a respeito da sua vinda, registro que está em Mateus 24, 29 e 30, quando então, para os que creem, para os que o aguardam, para os que o amam, será um período de grande alegria, quando não haverá mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento, e estaremos para sempre com o Senhor. Bom, nós estamos bastante impactados com uma situação que está ao nosso redor. O mundo está enfermo. Há um vírus que está infectando todas as nações praticamente e pessoas estão em quarentena em todo lugar e os sistemas econômicos estão abalados e a vida rotineira mudou, o mundo foi redesenhado, um simples vírus trouxe uma nova formatação para o mundo que nós conhecemos. E muitas pessoas estão neste momento nesse impacto que tem sofrido, tem olhado para as Escrituras e buscado nelas alguma orientação. Nós queremos hoje tratar um pouquinho sobre isso. E dentre os vários sinais que Jesus apresentou, focar em o que ele chamou de dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Jesus localizou um evento no Antigo Testamento, registrado em Gênesis capítulo 6 e 7, que nós conhecemos simplesmente como dilúvio. E os acontecimentos que estão ao redor dessa catástrofe que houve nessa época são pensados por Jesus e ele mostra que ali existem algumas revelações importantes sobre as quais devemos colocar os nossos olhos. Por isso, a gente quer conversar um pouco com você nessa oportunidade a respeito do seguinte tema: Noé e o fim
da nossa era. O texto bíblico que eu quero ler para você está em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, onde lemos assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe como Jesus está trazendo esse fato bíblico e nos colocando diante dos olhos como um sinal da sua vinda. O que é que está acontecendo no contexto dessa passagem registrada por Mateus? O que está acontecendo ali na vida de Jesus, na realidade de Jesus e dos seus discípulos? Bom, o contexto dessa passagem é o seguinte: Jesus está vivendo, nesse momento, a sua última semana antes da crucificação. Essa última semana antes da crucificação começa no domingo, quando Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado pela população que coloca ramos e tecidos no seu caminho e o glorifica. Ele então permanece na cidade durante o dia, recolhendo-se à noite para descansar. E durante todos esses dias, Jesus vai ministrar vários tipos de ensinos. Ensinos sobre as últimas coisas, sobre ele, sobre o plano de Deus na vida de Jerusalém. Bom, quando chega na terça-feira, e eu sei disso porque isso está escrito em Mateus 26, versículo 2, Jesus pregou um sermão muito duro. E esse sermão tem a ver com os fariseus, com os doutores da lei. Ele mostra o quanto são hipócritas, o quanto são cruéis, o quanto estão distantes de Deus. Ele os censura e critica de uma forma bastante dura. E no final do seu discurso, nos versículos 37 a 39, ele fala a respeito da cidade de Jerusalém, certamente influenciada por esses doutores da lei, e diz que esta cidade está sob juízo. No versículo 38, ele usa a seguinte expressão: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso indica claramente que a cidade será destruída e que o povo será arrancado de lá. E isto preocupa por demais os seus discípulos. Terminado o discurso e saindo então do templo, os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza da construção daquele templo que está sendo reformado por Herodes. Eles mostram as pedras do templo, e um templo que tem ouro e tem uma aparência, uma beleza tão grande. Ele é um orgulho para a cidade. Os discípulos mostram o templo e querem dizer, olha que beleza está aqui. O que eles, na verdade, estão tentando dizer: Senhor, o Senhor tem certeza que isso vai ser destruído? O Senhor tem convicção disso que o Senhor está falando? Jesus, então, afirma: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu imagino que, nesse momento, os discípulos tenham mergulhado em profundo silêncio, reflexivos, impactados com aquela notícia que Jesus acabou de dar. Eles saem certamente em silêncio, atravessam a parte da cidade que dá para o Monte Jerusalém, o Monte das Oliveiras, passam pelo muro, pelo portão e vão ao monte. Sentam-se ali e agora vem a pergunta que os discípulos querem fazer, que está no coração de todos eles, no versículo 3. Quando estavam sentados no Monte das Oliveiras, diante da cidade, o templo podia ser visto do lugar onde eles estão, e nessa situação eles perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Diz Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus então começa a explicar e a identificar diversos sinais que serão vistos ao longo dos anos. Jesus deixa claro que o dia e hora ele não sabe, ele não tem essa revelação. No capítulo 24, versículo 36, você lê a respeito disso.
Mas Jesus diz, muito embora eu não possa dizer para vocês o dia em que isso vai acontecer, eu posso deixar indicadores desse dia, eu posso deixar sinais da vinda gloriosa do Filho de Deus. Esses sinais, eles não são percebidos pelas pessoas que não creem. Esses sinais são bem visíveis e bem identificados quando se confia nas palavras de Jesus. Mas para os outros é apenas uma curiosidade e os sinais que Jesus deixou da sua vinda passam como que despercebidos. Mas dos vários sinais que incluem guerras, terremotos, fomes e epidemias e tantos outros, eu gostaria de chamar a sua atenção para um onde Jesus conecta a história e a profecia. E este sinal é justamente a história de Noé. Uma história que está escrita nos capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis. Essa história nos dá uma compreensão mais profunda sobre a vinda do Senhor Jesus. E o que vamos fazer agora? Vamos fazer uma viagem de volta para o Antigo Testamento e chegar aqui na estação chamada Gênesis e conversar um pouquinho sobre esse texto. Presta atenção, Jesus está falando dos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio. Esses dias, quando lemos a história, capítulo 6 e 7, eu recomendo a você que faça essa leitura, esses dias são dias onde a graça de Deus ela é revelada. Nós observamos que Deus cuidou para que também naquela época se soubesse o que Deus estava para fazer. A Bíblia registra a história de Matusalém, e Matusalém é uma pessoa que viveu 969 anos. Isso está em Gênesis 5, 27, uma existência bem prolongada. Matusalém foi o avô de Noé. Matusalém gerou a Lameque, que por sua vez gerou a Noé. O nome de Matusalém, ele é bastante interessante porque é um nome, assim como tantos outros dados a judeus, que traz nele uma mensagem. Matusalém tem origem na palavra Matusala, e essa palavra implica em um tempo determinado para um acontecimento. Matusalém, de acordo com alguns rabinos eruditos, tem o seguinte significado: quando este morrer, isto virá, referindo-se então ao dilúvio. E é muito interessante quando você faz as contas, a cronologia bíblica. Matusalém gerou a Lameque com 187 anos. Lameque gerou a Noé com 182 anos. E Noé tinha 600 anos quando o dilúvio inundou a terra. Vamos fazer as contas? Observe bem, 187 mais 182 mais 600 é igual a 969, a idade da vida completa de Matusalém. Ou seja, quando Matusalém nasceu, no seu nome vinha a seguinte mensagem: quando ele morrer, virá o dilúvio. No ano em que Matusalém morreu, o dilúvio veio. Como é que podemos ler isso? Um ato da graça de Deus, um aviso dado antes do acontecimento, quase 1000 anos antes, foi lançado um aviso de que viria o dilúvio. Mas observe que não só no nome, mas também no fato de Matusalém ter sido a raiz da vida de Noé. Noé foi gerado e com Noé Deus estabeleceu um pacto. Deus disse a Noé que não destruiria ele e sua família porque tinha um pacto com ele. Você observa que nós estamos vendo nesse momento a graça de Deus manifestada naquele tempo, como também estamos vendo a justiça de Deus manifestada naquele tempo. Onde vemos a justiça de Deus? Na decisão que Deus tomou de destruir toda a vida na terra, tanto humana quanto a vida de animais. Toda ela seria destruída, com exceção de Noé, em quem Deus olhou e amou. E pela sua graça, Noé e sua família foram preservados dessa destruição. Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para Jesus, lá no Novo Testamento, nós observamos que Jesus é também a graça e a justiça de Deus.
Jesus fala do fim e avisa as coisas que virão, mas Jesus também fala que não ficará pedra sobre pedra em Jerusalém, mostrando o juízo de Deus num tempo pré-determinado. Há mais uma coisa que nós enxergamos no tempo de Noé, no tempo que antecede o dilúvio. Aquele tempo revela o pecado humano e as suas consequências. Jesus tratou sobre isso. Naquele tempo, os homens casavam e davam-se em casamento, bebiam, comiam, ou seja, viviam suas vidas sem comunhão e sem a orientação de Deus. Este é o pecado que tanto entristece o Senhor e é a raiz de tantos outros pecados. Uma vida não orientada por Deus, uma vida não submissa a Deus, uma vida não entregue ao Senhor, não vivida à sombra do Onipotente, como nos ensina o Salmo 91. Naquele tempo se vivia assim. E Jesus traz essa informação para os seus dias e mostra como isto causou, da parte de Deus, uma reação na sua justiça. Deus fixou um tempo de vida para os homens daquela época. A Bíblia diz, em Gênesis 6, versículo 3, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é carnal. Portanto, os seus dias serão 120 anos. Deus fixa uma data para que a humanidade seja punida pela sua vida licenciosa e distante de Deus. E esse tempo é o tempo em que a arca foi construída. E em seguida diz a Bíblia que o juízo veio. Deus, em capítulo 6, versículo 13 de Gênesis, diz: tomei a decisão de dar cabo a toda a carne. Mas observa que nesse mesmo contexto em que Deus está julgando os pecados de uma geração, de uma época, ele também providencia um escape. E esse escape é o único plano de salvação existente. Não há outro. Ele diz a Noé: Noé, faz uma arca. Isso está no capítulo 6, versículo 14. E diz a Noé: contigo estabelecerei a minha aliança. Faz uma arca. Não há helicópteros, não há lugar de se esconder, não há outro meio, há um único meio, que é a arca. E para entrar nela era preciso crer. Com você, Noé, eu faço uma aliança. Deus resolveu salvar a Noé e a sua família. E quando Jesus veio, Jesus edificou uma igreja. E para fazer parte dela é preciso crer. E no dia da ceia, no dia da última Páscoa, Jesus levanta o cálice e diz assim: este é o sangue, o meu sangue derramado por vós. É um sangue da nova aliança, um novo pacto. E este é o único plano existente para a salvação. Quando olhamos para fora e vemos tantas notícias de doenças, de morte, de contaminação, de sistemas econômicos abalados, como serão os nossos dias no futuro, nós já estamos certamente sentindo as primeiras contrações, aquelas que Jesus indicou quando falou sobre o princípio das dores. Já estamos vivendo esse tempo. As contrações já estão se tornando mais fortes e estão se tornando mais constantes. Cada vez mais ouvimos pela nossa mídia sobre incêndios, sobre destruição, sobre catástrofes, sobre novas enfermidades, sobre rumores de guerra, guerra tecnológica, guerra política, confusão entre as nações. Isso está aí estampado cada vez mais intensamente em nossos jornais. E as palavras de Jesus estão sendo confirmadas, querido. Jesus não falou uma coisa que não é verdadeira. Tudo está sendo confirmado nos nossos dias. E sabe de uma coisa? Breve ele virá com poder e grande glória. Eu queria que você anotasse isso no seu coração. Creia nisso. Breve Jesus virá não mais como uma criança para ser crucificado, mas com poder e grande glória. Agora o Pai, em sua justiça, cobrará do mundo seus pecados e punirá duramente os pecadores. Você pode ter certeza, os prazeres que são vividos longe de Deus logo serão revertidos em punição e sofrimento. Isso não vale a pena, nós temos uma eternidade diante de nós.
A nossa vida na terra ela é tão limitada, mas diante de nós há uma eternidade para ser vivida, que pode ser vivida junto ao Senhor ou eternamente longe de Deus. E Noé, desde o Antigo Testamento, está clamando até os dias de hoje. Agora, eu gostaria que você percebesse que só existe um plano para a salvação. Assim como nos dias de Noé só existia uma oportunidade para a salvação, que era a arca, hoje só existe um plano, e este plano é a cruz do Calvário, não há outro. Para alcançar a vida eterna, você precisa arrepender-se. Você precisa confessar seus pecados e precisa crer. Não, as religiões não podem ajudar nisso, as filosofias humanas não podem ajudar nisso. As obras humanas não são suficientemente fortes, por mais que sejam belas, muitas delas não são fortes para nos salvar, para aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. Não há outro caminho. A arca no Antigo Testamento, nos dias de Noé, era o único caminho. E a cruz nos nossos dias é o único caminho. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Noé hoje continua clamando. E os sinais, querido, estão aí, estampados em nossos jornais, gritando nas telas das nossas TVs e outros aparelhos. Eu pergunto, o que é que falta para você entregar sua vida ao Salvador? Você nunca poderá chegar no céu e dizer, eu não sabia. Os sinais estão aí, fortes, visíveis. Mas é preciso crer para que eles tenham sentido, para que eles não sejam apenas objeto de uma curiosidade ou de uma pesquisa científica. Deus, no seu amor, assim como fez no dia de Noé, está mostrando que o tempo está caminhando para a sua conclusão. A era está se fechando. Na visão de Noé, nós observamos que aquela história tem tudo a ver com a nossa história. É uma história vista há muito mais tempo, mas que revela o que Deus está fazendo hoje. E eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a arrepender-se dos seus pecados, receber o perdão de Deus e viver eternamente. Você vai se lembrar dessa mensagem quando estiver do outro lado. Que bom que essa mensagem produza fruto hoje. Que bom que essa mensagem alcance o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Não olhe para essa enfermidade apenas como um acidente, olhe como um sinal. E é um sinal de amor, de um Deus que está dizendo, venha para o trono, olha para cá, eu sou o seu Salvador. Entrega a sua vida a Cristo, confia nele e você vai ver que a sua vida será cuidada e a vida eterna lhe será garantida em Cristo Jesus, porque Ele é fiel. A minha oração é que Deus abençoe você. A minha oração é que Deus fortaleça a sua caminhada e guarde a sua casa e guarde a sua família também. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente no nome de Jesus.